pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, após mim, pois nele vivemos e nos movemos e nos existimos. Porque dele também somos geração. Amém, queridos? E essa mensagem eu coloquei como título: somos geração apostólica de Cristo. Amém. Diga assim: eu sou geração de Cristo. Amém? A geração de Cristo, a Bíblia diz no primeiro texto que nós lemos, ela vai até 1000 gerações. 1000 gerações. E o que é uma geração? Falando de geração, aqui podemos dizer que é uma linhagem, que é uma descendência, que é uma formação, que é uma produção, que é um desenvolvimento ou um tempo de espaço de anos. E quanto tempo pode durar uma geração? Uma geração ela pode durar 10 anos, 25 anos. E segundo aí o avanço da tecnologia, segundo os estudos, estima-se que uma geração ela reduziu para 10 anos. Vamos falar da geração dos tradicionalistas. Alguém nasceu aqui até 1946, acho que só o vô da Sami, né? Que dá? Olha só, quando é que o senhor nasceu? Dá a sua idade para nós. Para adultos, para ele, fala. Hã? 42. Então ele é da geração dos tradicionalistas. Alguém nasceu aí, mais ou menos nessa época? Ninguém, né? Ele, aqui no nosso meio, ele é o único da geração dos tradicionalistas. Que nasceu até 1946. Se meu pai estivesse aqui também, ele estaria junto aí, porque ele é de 42, meu pai. Meu pai é 42. E essa geração de tradicionalistas, eles se encaixam nesse grupo de pessoas que está ligado nas tradições antigas. É uma geração que provavelmente já está aposentada, né? Uma geração que valoriza muito o casamento, tá ali, ó, do lado da metade da laranja ali, a corda e a caçamba junto ali, ó, né? Os dois valorizam o casamento, tá ali com a mulher dele, né? A geração que valoriza o casamento, né? Que tem mais de 72 anos de idade, já estão no mundo, já são vovós, bisavós, né? E hoje vem ali para, né, também abençoar ali não é neta, é bisneta, né? Bisneta. Isso, a Olivia. E a geração dos baby boomer, a geração dos baby boomers são aqueles que nasceram de 1946, entre 1946 a 1964. Eu escapei por um ano, né? Nasci em 65. E essa geração é aqueles que têm mais de 45 anos, né? Quem é que tem mais de 45 anos aí? Levanta a mão. Vocês são dessa geração dos baby boomers, uma geração que trouxe a era do paz e amor, lembra? Paz e amor, bicho, né? Paz e amor. E que já essas pessoas dessa época, elas têm aversão a guerras, elas têm aversão a conflitos. Eu detesto guerra, eu detesto conflito. Escapei por pouco, né? Mas também estou dentro. E essa geração, né? O baby boomer explosão de bebê, né? Que foi um fenômeno social que aconteceu lá nos Estados Unidos após a Segunda Guerra, quando os soldados voltaram para suas casas para criar suas famílias. A geração X sou eu, né? A geração X são aqueles que nasceram de 1965 a 1981. Então, quantos anos nós temos aqui? 65, 81 dá 15, 16 anos, né? 16 anos. Então, essa geração X,
Quem nasceu aí depois de 1965, entre 1965 e 81, levanta a mão. A gente está aí dentro da mesma geração, né? Essa geração passou pelo período de incertezas. Essa geração nasceu com o pensamento de fazer com que houvesse um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e a infância dessa geração foi marcada por uma ditadura militar que trouxe sentimentos de medo e de incertezas. A geração que nasceu nessa época. A geração Y é a geração do milênio. É a geração dos nascidos entre 1982 e 2000. Quem nasceu entre 1982 e 2000, né, vocês são, né, dessa turma aí. A geração dos nascidos nessa geração são amigos dos pais, né, são amigos dos pais, e se enquadram em um grupo de pessoas bem informadas. Aleluia. Bem informadas, que vivem sempre conectadas e em busca de novas tecnologias e informações. Estou certo ou errado? Acertei, né? Acertamos, né? Com o Google aqui juntos. E a geração C são os nascidos a partir de 2000. Quem nasceu depois de 2000? Todos, levante a mão aí. Os que nasceram a partir de 2000. A Deise acha que ainda é a Barbie, né? Ah, não, a Barbie nasceu antes de 2000. A minha avó me ligou com a Barbie. Os nascidos a partir de 2000 fazem parte dessa geração. Essas pessoas nunca conheceram o que é um mundo sem tecnologia. Nunca conheceram o que é um mundo sem tecnologia. Quando nasceram, já foi colocado um tablet na mão, o celular na mão, e as atividades preferidas dessa geração são ficar no celular ou no tablet, jogando videogame ou passar horas em frente à TV. Estou certo ou estou errado, pais? Certíssimo, né? Verdade ou não é? Agora, o que é a geração apostólica de Cristo? O mais bacana de tudo isso, o mais legal de tudo isso, de nós sermos a geração de Jesus, é que todos nós que nascemos, independente da época, independente do tempo, independente da estação, nós estamos enquadrados dentro delas, amém? Nós vivemos dentro disso. Nós somos da linhagem de Jesus, nós somos descendentes de Jesus, nós somos produção de Jesus, e nós temos o DNA de Jesus, independente de termos nascido lá na época que nasceu meu pai, o avô da Sami, até, né, a idade que nasceram as crianças, do ano que nasceram as crianças que vamos consagrar daqui a pouco, levantar para o céu e declarar, em concordância com os pais que estão trazendo hoje aqui, que são geração bendita do Senhor, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E no texto que nós lemos em Mateus 17, versículo 1 e 8, diz assim: Jesus 6 dias depois tomou consigo e Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular para o monte. Jesus sempre, quando ele quer formar o caráter de alguém, Jesus sempre, quando quer impactar o ser humano e quer, a partir daquele ser humano, começar algo novo, desatar, destravar. Eu costumo dizer que quando eu venho pregar, não venho pregar um sermão para você ficar deslumbrado com a teologia ou coisa parecida. Eu venho aqui pregar para você como se fosse um despertador, para despertar algo dentro de você. Amém. Amém? Para destravar algo dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério.
Só que o despertador, ele tem o poder de te despertar, mas ele não tem o poder de te tirar da cama. Vira para o teu irmão e diga assim: o despertador, ele tem poder de te despertar, mas não tem poder de te tirar da cama. Amém? A palavra nos desperta, mas sairmos de onde nós estamos, nós precisamos ter uma atitude. E eu creio que quando Jesus pegou os discípulos e levou eles para o monte, lá para o lugar da presença, o lugar do fogo, o lugar do avivamento, ele queria que quando eles descessem naquele lugar, eles iniciassem um novo tempo na vida deles e começassem, através dele, a desatar uma geração de um sacerdócio santo, de uma propriedade exclusiva de Deus. Mas eles estavam acomodados e eles, quando viram os profetas, eles disseram: vamos fazer aqui uma tenda para vocês, e nós vamos vir aqui adorar, nós vamos vir aqui para ser abençoados, nós vamos vir aqui para beijar a mão de Moisés, vamos vir aqui para beijar a mão de Elias e pedir a bênção para eles. Eles estavam se sentindo confortáveis, mas Jesus estava levando eles para o alto do monte, porque quando eles descessem dali, eles iam enfrentar uma adversidade, eles iam enfrentar perseguição, Jesus ia morrer e tantas coisas iam acontecer, e o nome de Jesus ia ser glorificado através da vida deles. E eles achavam que as coisas só iam acontecer ali, porque Moisés apareceu, porque Elias apareceu, e eles queriam fazer uma tenda para os três. Vamos fazer aqui uma tenda para os três, e vamos criar aqui uma igreja, e vamos subir aqui para cantar, para orar, para buscar presença. E aí, uma voz do céu confirma mais uma vez que Jesus é o Filho amado de Deus. Esse é meu Filho amado, quem me comprado. A outra foi lá no batismo, né? E quando eles abrem os olhos novamente, né, aquela visão que eles tiveram ali desaparece, e agora era eles tinham que descer o monte e começar a escrever uma história através da geração deles, através da vida deles. Cutuca teu irmão e diga assim: Deus quer escrever uma história nova através de ti. Não importa a geração que tu é, tu vai fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Libera essa palavra profética para essa pessoa que está do seu lado. Em todo o contexto da Bíblia, nós vamos ver aqui Jesus levando os discípulos para uma intimidade. Apocalipse 13:18. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento. Nós vamos ver que o homem foi criado no sexto dia, e o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando 6 talhas de água em um vinho novo. Nós entendemos então, através da descodificação da Bíblia, ou revelação, né, uma linguagem mais evangeliquez, é que 6 na Bíblia é o número do homem. Primeiro Deus precisa fazer algo na vida do homem, no coração do homem. Para pensar, por que o teu filho ou a tua filha não está aí sentado do teu lado? Por que os teus filhos não estão aí? Porque Deus quer fazer algo na sua vida essa noite, em nome de Jesus. Para que você consiga forjar o caráter dos teus filhos, nutrir neles o poder do Evangelho, para que eles também entendam que eles precisam criar um impacto na geração deles, não só na tua geração. A sua geração, a minha geração como pai é uma. A geração da minha filha que está sentada aqui na minha frente, a Rebeca, de 18 anos, é outra. A geração da minha filha mais velha, de 30 anos, que está lá em Cristiano, é outra. Mas se eu não me movesse no mundo espiritual junto com a minha filha, nós não iríamos conseguir nos mover na geração deles. Algumas pessoas conseguem se mover na geração dos seus filhos, mas outras pessoas não
se mover na nossa geração, mas nós temos o poder de nos movermos na geração deles. Amém, queridos? É muito difícil fazer um filho, né? Eu sou da geração X, nasci em 65, pegar a geração Z que nasceu agora e colocar na cabeça dela que ela tem que fazer coisas da minha geração. Da onde? Eu é que tenho que me mover na geração dela. Para quê? Para que eu encontre aceitação, para que eu consiga me mover, para que eu tenha voz ativa, para que eu possa nutrir algo no coração das gerações que vieram após mim, para que eu consiga modificar algo que eu perceba que está tomando um rumo diferente. Todo pai que não consegue se mover na geração do seu filho vai perder a oportunidade de levar seu filho para um monte, de nutrir nele um sacerdócio e promover através dele uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem que haver transformação em nós. As 6 talhas que foram cheias de água para serem transformadas em vinho, como o número 6 é o número do homem na Bíblia, nós vamos entender que precisa haver uma transformação dentro de nós. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu preciso ser transformado. Amém? Eu preciso ser transformado. Por que o número da besta é o 666? E lá em Apocalipse, no texto que eu li aqui, até nem li todo, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. O número da besta é número de homem. Seu número é 666. Então, se o homem não for transformado, vai desenvolver uma geração que vai se curvar aos pés de Satanás. Porque essa besta que a Bíblia fala é um homem, não é o diabo. A besta não é o diabo, a besta não é Satanás. A besta vai ser um homem que não foi transformado, mas vai ser um homem cheio do poder de Satanás para levar o mundo para adorar Satanás. Se nós não transformarmos a nossa geração, quando Satanás reinar através de um homem sobre a face da terra, é um governo político, talvez os nossos filhos estejam lá, mas diga assim: os meus filhos, os meus netos, os meus descendentes não estarão se curvando aos pés de Satanás jamais, em nome de Jesus. Agora eu desafio você a orar mais e jejuar por eles, para que eles estejam assentados do seu lado na igreja, em nome de Jesus. Porque se eles não adorarem a Jesus, eles vão adorar Satanás. Ezequiel capítulo 40, versículo 2: em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado do sul. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso fosse trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. A Bíblia fala que Deus levou Ezequiel em visões para um lugar alto para revelar. Amém? Então nós precisamos de transformação. Essa geração precisa de transformação e precisa de revelação. Diga assim para o teu irmão: meu irmão, se você precisa de revelação, você precisa ir para um lugar alto. Tem muita gente que diz: ah, eu não sei o que está acontecendo com a minha família, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais prazer de fazer
com o Espírito Santo. A revelação nos leva a enxergar aquilo que antes não existia. Repita após mim: a revelação me faz enxergar aquilo que antes não existia. Mas aí alguém pode perguntar: mas pastor, se não existia, por que eu tenho que enxergar o que não existia? Porque não existia para ti, mas estava ali. Como você não tinha revelação, você dizia que não existia. Ah, isso não existe, tal coisa não tem problema. Mas Deus vai nessa noite tirar o véu dos teus olhos em nome de Jesus. Você vai passar pelo processo de transformação e vai te levar para lugares altos, para você começar a ter revelação, entendimento de como vai se processar o teu futuro, até para entregar um currículo numa empresa. É, pastor, isso, até para entregar um currículo. Se o Espírito Santo te revelar que é um lugar que tu vai morrer espiritualmente, ele vai dizer para ti assim: não entrega. Porque eles podem até te chamar para trabalhar. Então a revelação nos leva a enxergar aquilo que antes não existia. Jesus traz aquele monte de 3 homens. E por que ele leva aqueles 3 homens para o monte? Porque eles seriam levantados como apóstolos. Aqueles 3 homens que ele leva para o monte seriam os pais da igreja. O negócio ia pegar fogo, o bicho ia pegar, Jesus ia morrer e os soldados iam procurar com unhas e dentes todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus seriam perseguidos. Por que Jesus leva eles para um lugar alto? Porque lá no lugar alto eles seriam transformados. Porque o lugar que eles foram era o monte da transfiguração, o monte da transformação, e era o monte da revelação. E Jesus leva eles para um lugar alto, porque Jesus queria mostrar para eles que quando eles descessem daquele lugar, eles desceriam com uma visão totalmente transformadas e dispostos a encarar tudo que viria pela frente. Mas eles seriam levantados como apóstolos. E esse evento não é simplesmente um fato isolado. Não é um fato isolado. Pois hoje, este monte não é mais um lugar físico. Ah, pastor, não tem nenhum monte em Viamão para orar. Não, esse monte não é um lugar físico. Esse monte é um lugar espiritual. Repita após mim: esse monte não é um lugar físico. Esse monte é um lugar espiritual. Tem muita gente que não, tem que ir no monte. Ah, se eu não for no monte orar, né? Acho que todo pastor gostaria de orar tudo aquilo que o povo acha que ele ora. Acho que todo pastor gostaria de ter o dinheiro que todo mundo acha que ele tem. Esse monte é um lugar espiritual. Esse monte é um lugar que quando os jovens vêm ministrar aqui no Hub, quem ministrou a palavra naquele dia foi para um lugar espiritual, buscar a presença de Deus. Para quando os teus filhos virem na reunião de jovens, eles saem daqui impactados pela presença de Deus. Quando cada pastor sobe aqui no altar, ou cada ministro de louvor sobe aqui para ministrar um louvor, as coisas venham convergir, os louvores venham convergir com aquilo que vai ser ministrado naquele culto. Esse monte é um lugar espiritual. Esse monte é a igreja. Esse monte é o lugar que você vai buscar a presença de Deus. Esse monte é o lugar que você recebe um nível de autoridade. Esse monte é o lugar que você sobe degraus. Esse monte é o lugar que o teu status muda. Esse monte é o lugar que tu vai para um novo patamar espiritual. Pode ver, às vezes você vem num culto aí caído, rastejando, e quando sai totalmente renovado. Por quê? Porque Deus muda o patamar. Porque Jesus está ali. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, essa geração, Jesus transforma ela, transmitindo
Jesus no teu rosto. Diz assim, parece que eu estou vendo de vez em quando. Porque somente uma experiência de ver a glória de Deus pode mudar a vida de alguém. Você precisa sentir a glória de Deus, ver a glória de Deus, andar na glória de Deus, viver na presença de Deus, para quando você chegar perto de alguém e falar do Evangelho para alguém, seja a sua geração, seja uma geração depois de você, uma antes, aquela pessoa olhe na sua vida, olhe no seu rosto e veja que há algo diferente em você, e diga assim, fala mais, fala mais, fala mais, porque as palavras que você está falando arde no meu coração, arde no meu coração. E quando Dom Pedrito, nós fomos semana passada lá ministrar em Dom Pedrito, eu ministrei para os homens no sábado, a minha esposa ministrou para as mulheres no sábado, numa outra igreja, em outro lugar, na mesma igreja, mas no outro tempo, e na igreja de Avivamento Bíblico, né? A igreja onde o pai do pastor Eduardo é pastor lá na região. E no domingo à noite ministrei no culto, na igreja matriz. Chegamos lá, durante o dia, no sábado e no domingo, andei com o pastor Celso lá, o pai do Duda, homem já de 71 anos, 72, eu uma geração depois, e ele me dizia assim, pastor Marco, vamos lá no Montal? Vamos. Aí ele chegava lá, pensei que ia sentar no sofá, pastor Marco, vamos lá no outro irmão? Aí ele saiu com uma sacolinha, com fermento e farinha dentro. Vamos lá na irmã tal lá, que é confeiteira, para levar essas coisas para fazer um bolo para nós. Vamos. E andando pelas cidades e para lá, eu pude entender que naquele fim de semana o Espírito Santo me levou para aquele lugar, não simplesmente para levar uma palavra de avivamento para aquele povo que, à noite, uma palavra de revelação, mas para eu me conectar com uma geração que veio antes de mim. Para me conectar, me sincronizar, alinhar o meu coração com uma pessoa mais velha que eu e que tem hábitos diferentes do meu, porque nasceu numa época diferente da minha, numa outra geração, e o Espírito Santo falou para mim, eu estou fazendo quase 2 graus abaixo de zero, irmãos. Quase 2 graus abaixo de zero aquele lugar. Só volto lá no outono. Aí o Espírito Santo fez entender que eu estava dando aquelas voltas por dentro das ruas esburacadas de Dom Pedrito para me conectar com uma geração que veio antes de mim, para ir na casa dos irmãos, para orar na casa dos irmãos, né, irmãos? Coisa boa, né, irmãos? E andando por ali, o Espírito Santo também me mostrou algumas coisas sobre a cidade, e eles foram me mostrando essa casa, essa mansão ali, é do dono das terras tal, porque aqui ou é muito rico ou é muito pobre, os moradores dessa cidade. E eu falando com o Espírito Santo, o que o Senhor quer? O que tu queres que eu fale para esse povo à noite? E ele me trouxe uma palavra para o domingo à noite, que Deus ia mudar aquela igreja, aquele povo de nível. Ou eles não têm nada e os outros têm demais. E o Espírito Santo me levou naquele lugar para me conectar com a geração que veio antes de mim e ter um olhar profético sobre a cidade, para entender o que eu estou fazendo aqui em Dom Pedrito no domingo à noite, que deveria estar ministrando lá na igreja. Sou pastor o pastor André, né? Fiquei sabendo que o culto estava uma bênção. Deus nos conecta com as gerações que vieram antes de nós e que depois de nós, para que possamos nos influenciar e sermos influenciados em nome de Jesus. Esses dias nós explicando um negócio para a Rebeca, eu disse assim, Rebeca, vem cá para te explicar um negócio.
Aí ela olhou assim no computador, né, no celular, no note, não lembro. Falei para ela, vem cá, vou te explicar um negócio. Ela olhou assim, uma coisa que eu estava tentando sacar há um tempão ali, ficava ali. E eu disse, não, mas isso aí é intuitivo. Putz. Não precisa ver uma explicação, isso é intuitivo, é só pá, setinha para frente. Vira o teu irmão e diz assim, meu irmão, se você não se conectar com as gerações, Se você não se conectar com as gerações, você vai perder. João 17:22, eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. Nesta geração de Jesus, nós somos como Jesus. Diga assim, nessa geração de Jesus, nós somos como Jesus. Como assim, pastor? Nós somos como Jesus em três coisas que eu separei aqui. A primeira é na essência. Repita após mim, na essência. Por quê? Porque na essência nós recebemos o mesmo sentimento de Cristo. Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que você ganha vidas para Jesus? Porque em você tem o mesmo sentimento de Jesus. aleluia. Por que você paga o preço para ganhar uma pessoa para Jesus? Porque dentro de você tem o sentimento de Jesus. Por que você gosta de orar por alguém que está enfermo? Porque você tem o mesmo sentimento de Jesus. Porque Jesus nunca gostou de ver alguém doente. Amém, querido? Quando ele passava por alguém doente, ele curava. Por quê? Porque ele gostava de curar, ele não gostava de ver ninguém doente. Ele não perguntava assim, vou te curar, você pode até mudar. Você está muito sacana, você é ladrão. Se tu prometer que eu vou te mudar, que tu vai mudar, eu te curo. Não, ele simplesmente curava. Amém. Por que ele ressuscitou o filho daquela mulher que chorava no cortejo? Por quê? Porque a mãe estava chorando. Então ele não gostava de ver ninguém chorar. Então ele ressuscitou a criança, porque a mãe estava chorando. Só por isso. Ele queria que a alegria da mãe voltasse. Amém. E ele ressuscita a criança. Só tinha uma forma da alegria da mãe voltasse, a criança ressuscitada. Amém. Amém, queridos? Amém. A geração apostólica de Jesus tem o mesmo sentimento de Jesus. Por isso que nós estamos aqui há 18 anos de mão. Amém. Porque nós temos o sentimento de Jesus. Amém. Faça chuva, faça sol, tem água para tomar banho, não tem. Amém. Nós estamos aqui. Glória a Deus. João, ele se deitava no peito de Jesus. Para quê? Para sentir o coração de Jesus. Quando Jesus estava à mesa, ele disse assim: um de vós vai me trair. Aí João deita a cabeça no peito de Jesus e diz assim: sou eu? Sou eu? Senhor. Ele era o mais íntimo de Jesus. Ele era o mais próximo de Jesus. Quando Jesus tinha que ficar com um só, era João que ia com ele. Mesmo assim, quando tem comunhão, quando nós estamos assentados à mesa da comunhão na nossa casa, não tem acusação, foi tu. O problema aqui de casa é tu. O problema da gente estar sem dinheiro é tu. O problema da gente estar brigando é tu. O problema da gente se separar é tu. O problema da empresa ter quebrado é tu. O problema da gente não ir na igreja e ser mais envolvido é tu. Tu é o responsável. E quando Jesus disse assim: alguém vai me trair, todos os discípulos à mesa disseram assim: sou eu, Senhor. Quando nós somos a geração de Jesus, não importa quão perebento nós somos e quanto infiéis nós somos, nós olhamos para nós e perguntamos: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Eu me conheço. Eu sou raça ruim. Diga assim: Senhor, sou eu? Diga assim: Senhor, sou eu o problema?
o ano que nós nascemos. Meu Deus. Amém, irmão? Amém. Será que sou eu o problema? Nessa geração nós somos como Jesus. Segundo lugar, na condição. Atos 12. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Quando nós somos a geração de Jesus, nós não reclamamos se estamos sendo perseguidos. Quando nós somos a geração de Jesus, nós não reclamamos se a gente passa um tempo de escassez. Quando nós somos a geração de Jesus, nós não reclamamos quando as pessoas nos viram as costas. Quando nós entendemos que somos a geração de Jesus, nós não reclamamos quando perdemos alguma coisa. Porque quem tem sentimento de perda é porque tem sentimento de posse. Quando nós somos a geração de Jesus, a geração apostólica de Jesus, nós entendemos que estamos semeando no reino de Deus. Então nós estamos na mesma condição de Jesus. Tiago, que semeou a sua própria vida para defender a igreja, com seu próprio corpo ele defendeu Cristo, e mataram ele e a espada. O reclamador é esse, que não entendeu ainda que faz parte da geração de Jesus, está sempre reclamando de alguma coisa. Nunca está bom. Acha que é a última bolachinha do pacote. Só que a última bolachinha do pacote, eu descobri por que ela é a última bolachinha do pacote. Porque ela está quebrada. Nessa geração somos Jesus. Somos como Jesus. Número 3 para finalizar. No caráter. Diga assim: eu sou como Jesus. Repita após mim: eu sou como Jesus. Na essência, na condição e no caráter. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Mateus capítulo 26, 73. Ô meu irmão, será que o teu modo de falar te denuncia lá na empresa que tu trabalha? Será que o teu modo de falar te denuncia lá na tua família? Será que o teu modo de se mover, a tua conduta te denuncia? A ponto das pessoas dizerem o que disseram para Pedro, quando Pedro estava negando Jesus. Jesus estava sendo julgado, só que o caráter dele já estava sendo trabalhado. O que tinha que ser tratado nele era medo. Não era caráter, era medo. Porque medo é um sentimento, medo é na alma. E caráter é comportamento. O que tinha que ser trabalhado na vida de Pedro, e foi depois, era o medo, era a insegurança. Quem não tem medo, né? Quem não fica inseguro às vezes? Eu sou um. Porque às vezes eu estou louco de medo. Aí a minha esposa pergunta assim: por que ele está com essa testa enrugada? Eu estou com medo. Às vezes é, meus irmãos. Às vezes a gente não sabe dar nome dos sentimentos que tem, mas se você vai num psicanalista, se você vai num psicólogo, uma das coisas que eles vão dizer para você é colocar nome nos seus problemas. Nomear, para poder ressignificar. Pegou? Quem pegou diz amém? Amém. Então o problema de Pedro não era caráter. E ele estava falando com ele: não, você estava pensando, não, nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Não, tu é assim, porque o teu jeito, o teu modo de falar é como daquela gente que andava com Jesus. Agora imagina como ele falou, o tom da voz dele, como é que foi? Eu não sei, é um mistério. Um dia eu quero perguntar para Pedro: como é que tu falou para aquela gente que estava dizendo que tu era da turma de Jesus?
Fala aí, repete aí, mostra aí. Sabe aquele tipo de gente que ela pode estar brava, ela pode estar indignada, mas quando você vai falar com ela, seja um aproximação, certo? Seja um fluir. Tem alguém assim? Será que você está sentado lá de alguém assim? Não, pastor, parece um capeta. Como Pedro, que é transformado de um pescador iletrado. Ele era inculto. E foi um grande apóstolo. E mesmo quando ele ia pegar aquilo que havia acontecido com ele recebe o caráter apostólico de Cristo, porque é o único que declara. Quando Jesus manda, quando estava todo mundo confundido, será que o Senhor é profeta? Como você diz que eu sou? Estão dizendo que eu sou profeta? E aí o Pedro se levanta no meio e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus olha para ele e diz assim: não foi carne nem sangue que revelou. Mas quando Jesus tem que entregar a chave da igreja, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Geração apostólica é essa, que a despeito dos nossos altos e baixos emocionais, nós estamos firmes no processo, na caminhada, e vamos chegar lá. Fica em pé em nome de Jesus, amém? Tem um modo de falar que denuncia. Em Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nessa geração apostólica, Deus transforma um agricultor em profeta. Eliseu transforma homens e mulheres. E fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos cantar um louvor. Uma geração apostólica de Jesus pisa onde Jesus pisa. E o nosso céu é o céu de Jesus. O nosso ambiente é o ambiente de Jesus. O nosso ambiente é o ambiente da presença dele. Ser participante dessa geração apostólica de Jesus é ser participante da oferta de vida. Assim como os discípulos ofertaram a vida deles para Jesus, nós também devemos ofertar a nossa vida para Jesus. Tem até um louvor que diz: a oferta sou eu, o sacrifício sou eu, a oferta sou eu. Diga assim: a oferta sou eu. Quem pode dizer a oferta sou eu? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam pescando, eles deixaram os barcos, o barco deixaram as redes e foram, abandonaram tudo e foram até onde Jesus estava. Nós estamos aqui tentando pescar o pão de cada dia, mas nós queremos é Jesus. Pedro foi o primeiro a se jogar na água, porque ele queria ter um encontro com Jesus, porque antes que o galo cantou, ele negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus estava na beira da praia, assando peixe numa brasa e pães sobre aquela brasa. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês querem peixe? Pescaram a noite toda, não pegaram nada? Vocês querem peixe? Tem aqui. Vocês querem comida? Pão? Tem aqui, eu tenho para dar. E eles foram. E a fogueira, Jesus aquecendo as mãos, e Pedro viu a fogueira. E quando ele viu a fogueira, ele caiu em cima. Porque a fogueira que ele viu com os pães e o peixe em cima, talvez remeteu a mente dele lá para aquela fogueira, quando ele estava esquentando as mãos, quando ele negou Jesus. E agora Jesus estava ali. Jesus é amoroso. Eu sou apaixonado por Jesus. Isso é transformação. Nós
temos para onde ir, nós não temos para onde voltar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. O transformado não tem passado. O dia que você for transformado, nunca ninguém mais vai jogar na tua cara o teu passado. E o dia que você vê alguém transformado, que está junto com você, talvez você nunca mais jogue o passado dela no mundo. Porque o transformado, ele não tem passado. A despeito do que ele fez ou ela fez no passado, o transformado não tem passado. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque ali Pedro já estava transformado. Se ele não tivesse transformado, Jesus talvez nem teria entregue as chaves para ele. Talvez que a mente dele, o coração dele, estivesse lá ainda em negação. Não, Jesus não olha para o passado dele. Ele entrega as chaves. E o Senhor quer te entregar chaves essa noite, em nome de Jesus. O mundo não é o nosso lar. O teu trabalho não é o teu lar. A tua casa aqui não é o teu lar. O nosso lar é num ambiente espiritual. O nosso lar é naquele lugar onde nós nos encontramos com o Espírito Santo. Então não é aquele lugar que você briga com todo